Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos e muito obrigado por estarem conosco hoje. Me sinto particularmente privilegiado e muito feliz em moderar um novo evento no âmbito das comemorações dos 25 anos da ABMed, que é o lançamento do painel ABMed, os impactos da transformação digital na área da saúde. Eu sou Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABMed, e quero apresentar nossos convidados de hoje. Conosco estão participando Dina Dana, Head de Healthcare do Fórum Econômico Mundial, responsável pelo direcionamento estratégico do Programa de Saúde e de Cuidados em Saúde do Fórum, em conjunto com o Conselho, parceiros e partes interessadas da indústria, governos, academia e sociedade civil. Juntos catalisam a aceitação sustentável de novas tecnologias, modelos financeiros, abordagens de distribuição e opções de tratamento para proporcionar mais saúde e bem-estar globalmente. Dina possui 2 décadas de experiência trabalhando em sistemas de saúde e é especialista reconhecida internacionalmente em genética e biotecnologia, tendo aconselhado formuladores de política externa sobre as implicações de tecnologias emergentes em todos os setores. Atuou como negociadora dos Estados Unidos em ciência, tecnologia e inovação em organizações multilaterais como as Nações Unidas. Trabalhou para o avanço da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável, com foco na África, e desenvolveu parcerias internacionais para apoiar a pesquisa científica em neurociência e engenharia biológica. Ela é formada em biologia, políticas públicas e avaliação de risco, e conduziu sua pesquisa de doutorado na África do Sul. Seja muito bem-vinda, Dina, e muito obrigado por estar conosco. Depois da Dina, temos o Adriano Caldas. Adriano, vice-presidente para a América Latina e General Manager Brasil na Gerber. Possui formação em engenharia elétrica e administração de empresas, além de uma experiência de quase 30 anos no setor da saúde, na indústria de dispositivos médicos e diagnósticos. Em sua carreira, liderou unidades de negócios e foi responsável por área de vendas, marketing, planejamento estratégico e gerência geral em indústrias de grande porte do setor. Como integrante dos conselhos de administração das associações ABMed e CEA da Colômbia, tem participado ativamente nas agendas de inovação e acesso, sustentabilidade do setor de saúde, governança, ética e compliance. Seja muito bem-vindo, Adriano. Se juntando a essa dupla fantástica, Manuel Coelho, engenheiro de produção com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 25 anos de experiência nas áreas de estratégia de negócio e marketing em diversos segmentos de mercado, desenvolveu sua carreira, sobretudo, atuando em empresas multinacionais, tendo a oportunidade de atuar em vários países da Europa, América Latina, Ásia e América do Norte. Atualmente, além de ser o head de inovação para a América Latina na Siemens Healthineers, Manuel é o coordenador do Comitê de Tecnologia e Inovação da ABMed, professor nos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas e aluno do programa de doutorado na área de inteligência artificial aplicada à radiologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Manuel, muito obrigado e seja bem-vindo e juntando-se a esse grupo. Quero também aqui agradecer aos nossos apoiadores no evento de hoje, que é a Eretz Bio e o InLab do HC, duas incubadoras de startups e health techs que buscam acelerar a transformação digital no país. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, é bom a gente rememorar que, desde o ano passado, o nosso Comitê de Tecnologia e Inovação se propôs a integrar um material que mostrasse o caminho em que a transformação digital tem levado à saúde. E, felizmente, hoje, dentro do cronograma, com a qualidade, e espero que todos apreciem com um conteúdo fantástico, estamos entregando esse documento, essa contribuição da ABMed. Convidamos renomados articulistas que são profissionais das mais diversas áreas dentro da cadeia de saúde e tenho a honra de dizer que fizemos um trabalho que mostra o antes, o agora e as projeções futuras do que a transformação digital trará de impacto no nosso setor e na saúde como um todo. A partir desse momento, vocês podem fazer o download de todo o material pelo QR Code, pelo site da ABMed ou pelo link aqui ao lado no chat. Em nossa agenda de hoje, temos a visão da indústria de medical devices sobre a transformação digital com Adriano Caldas. Depois falaremos sobre o cuidadoso trabalho que foi feito para elaborar essa nota técnica com o Manuel Coelho.
e em seguida ouviremos a Dina Dana sobre um dos importantes artigos que constam de nossa publicação. E em seguida vamos abrir para debates. A ideia de trabalharmos esse artigo em particular foi a forma que encontramos de trazer algo já dentro do âmbito do próprio painel, para que pudéssemos ter como pano de fundo para esse evento. Contamos com a participação de todos em nosso chat durante toda a programação, com envio de perguntas que serão moderadas e direcionadas pela organização do evento aos participantes. Adriano, a palavra é sua. Ligando o microfone fica melhor. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Jeanne, Emanuel. É muito bom, estou muito feliz de participar nesse painel, que, na verdade, marca a entrega da nota técnica sobre os impactos da transformação digital na área da saúde, que eu tive a oportunidade de ter acesso ao material antecipadamente e está excelente. Eu acho que todo mundo que vai fazer o download vai ter essa oportunidade. Então, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um excelente evento. Eu participo hoje desse painel representando as empresas associadas à BIMED, na verdade, todo o segmento de dispositivos médicos e diagnóstico, e expandindo mais, eu acho que a gente pode falar de todos os participantes do sistema de saúde, né, porque acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala da transformação digital é a possibilidade da integração de todos os participantes para que o sistema seja mais eficiente. Então, eu vou falar um pouquinho de oportunidades que eu tive de participar de algumas ideias, alguns projetos nessa área, e também de coisas que eu tive a oportunidade de aprender, de conhecer, de presenciar. Pensando um pouquinho sobre a transformação digital, é impressionante que há poucos anos atrás, não muito tempo atrás, há poucos anos atrás, havia muitas ideias. Tínhamos muitas ideias, mas havia também muitas limitações tecnológicas. Hoje isso praticamente acabou. A evolução tecnológica chegou num ponto que qualquer coisa que a gente pensar, é muito provável que seja possível fazer. Já existe a tecnologia que permita ser executado. Quando a gente fala de conectividade, acho que quase todos os dispositivos hoje estão começando a incorporar conectividade. E a conectividade fica com qualidade cada vez melhor, a gente vai falar de 5G, que vai acelerar de forma impressionante a velocidade das transmissões da conexão, e vai permitir ainda mais situações de atuação remota, capacidade de processamento, inteligência artificial, automação, robótica, impressão em 3 dimensões, e aí não é só imprimir, mas é todos os materiais, aí a gente tem toda uma evolução tecnológica de uma ciência de materiais, do que se pode imprimir com uma impressora 3D, realidade virtual, realidade aumentada, simuladores, a gente pode falar de aplicações, seja na realização de procedimentos, seja no funcionamento do dispositivo, do equipamento, do treinamento, educação profissional, educação médica, e do processamento das informações, de modelos preditivos que permitam antecipar situações de maior risco de algum desenvolvimento de uma patologia, e aí a lista vai, e vai, e vai, tudo que a gente puder pensar, a gente consegue provavelmente executar hoje, né? Isso é muito bom, e ter vivenciado esse momento é muito rico, é muito especial. Mas é impressionante também como essas tecnologias, elas chegam e a gente incorpora com uma velocidade tão grande quando elas trazem esse benefício que é muito fácil de ver, a gente incorpora rapidamente, parece que a gente nem se lembra mais como era antes. Hoje, a gente já usa também a transformação digital na nossa interação, até como indivíduos, por exemplo, com o sistema de saúde, quando a gente vai fazer o agendamento de um exame, de uma consulta, até o atendimento, muitas vezes, está sendo feito, pode ser feito de forma remota, com mais de uma pessoa, a gente pode falar de acessar resultados de exames, acho que talvez alguns ainda se lembrem de quando iam ao médico e levavam aquele envelope enorme, assim, com a chapa, o raio-x,
para o médico, né? E hoje já não leva-se mais nada, acessa-se enfim, por qualquer dispositivo e vai ter acesso a esse resultado e é muito natural. A gente tem receita online, compra online, as coisas já se incorporaram e vai ser cada vez mais assim. Né, a gente vai fazer, já faz check-in antes de sair de casa, enfim, essa facilidade, ela está mudando a experiência de todos nós. Mas eu acho que o impacto que a tecnologia e que a transformação digital pode trazer, ele é muito, muito mais profundo, né? A gente já vê, obviamente, que existem vários modelos e protocolos que conseguem melhorar a eficiência do atendimento dentro do hospital, mas aos poucos a gente vai chegar no ponto de conseguir antecipar as coisas. Mas para isso, se a gente, por um lado, não tem tanta limitação de tecnologia, a gente tem algumas outras limitações que vão ser importantes serem endereçadas e a gente vai ter que atuar em relação a elas. Vou mencionar alguns desafios, obviamente uma lista que pode ser muito maior, mas só para dar alguns exemplos, integração de dados. A gente precisa de dados para poder fazer o processamento, tomar decisões, enfim, até para, seja com auxílio da máquina ou o ser humano, o médico ou administrador na área de saúde, analisando as informações, a gente precisa de dados cada vez mais integrados. Só que para isso, duas coisas vão ser importantes. Uma está relacionada com tecnologia, que é assegurar que a gente vai ter uma segurança cibernética que realmente garanta a privacidade e integralidade dos dados, né? E a outra coisa vai ser muito mais comportamental. E talvez seja, aqui fazendo uma provocação, um dos maiores desafios, que é a colaboração entre todos os participantes do sistema de saúde. Os dados vão ter que ser compartilhados para que a gente busque a solução integral, a melhor solução para o sistema. Então, é muito importante que a gente trabalhe dessa forma, próximos uns dos outros, e vai passar por um processo de confiança, um processo de construção conjunta. E esse é um desafio importante. Acho que outro desafio que eu gostaria de mencionar aqui, que eu tive a oportunidade de vivenciar e ainda passo por isso, é a capacidade das indústrias, das empresas e mesmo do sistema de saúde, dos prestadores de serviços ou operadoras de saúde, de desenvolverem as soluções e adotarem e se adaptarem. Nem todo mundo tem essa agilidade, a gente está passando por esse momento de transição. E eu acho que para isso é fundamental entender que o mundo ele vai ser feito cada vez mais de alianças, de colaboração, de parcerias. Então, é muito interessante ouvir o Fernando falando do apoio que a gente tem, dos sistemas de incubadoras e de desenvolvimento das startups, porque esse é um caminho, por exemplo, muito importante. Eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos em que, no caso, quando eu estava na Johnson & Johnson, agora na Gerber, há parcerias com startups para desenvolver, porque elas têm muito mais agilidade e, de repente, a indústria mais tradicional tem muito mais conhecimento, experiência, e as coisas se somam. Se a gente consegue trabalhar junto, as coisas se somam e a gente ganha realmente velocidade. Só para citar alguns exemplos, tivemos a possibilidade, naquele momento que eu estava na Johnson, de participar do início do sistema do Inova HC, e na nota técnica tem um artigo sobre os ecossistemas de inovação e as health techs, e isso é muito interessante porque a gente começa a respirar um ar diferente e questionar a forma que a gente pensa. Aqui na Gerber, tenho a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento e lançamento de um produto que está sendo, e aí a gente começa a entrar num conceito de um produto que está sendo desenvolvido, a gente já lança e ele vai evoluindo no mercado, e a gente vai pivotando para um lado e vai ajustando para o outro, e são termos e coisas que a gente não estava acostumado a fazer como uma empresa tradicional, mas que para a startup é essência, e a gente vai fazendo soluções de diagnóstico que trabalha com a imagem que já vem dos equipamentos, num sistema na nuvem com inteligência artificial, aprendizado da máquina, para poder
por exemplo, identificar demência, sinais iniciais de demência 3 anos antes do que, em geral, um radiologista detecta, ou um neurologista consegue ver numa imagem, a evolução de esclerose múltipla para ver resposta a tratamentos, detecção precoce de câncer de pâncreas, de fígado, de próstata, em momentos anteriores ao que normalmente se captura, o que permite, no final das contas, um prognóstico muito melhor. E isso é a união de uma série de tecnologias e das experiências, e para mim tem sido realmente um prazer poder estar participando desta evolução toda, e novamente, repito, é muito bom estar aqui nesse painel, para poder ouvir sobre essa nota técnica e poder, enfim, debater com vocês sobre esse tema. Então, agradeço novamente, Fernando, em nome da ABIMED, e a todos. Obrigado, Adriano. Sem dúvida, transformação digital é cada dia mais uma realidade em todos os aspectos, e no setor da saúde não tem sido diferente, né? E é interessante os pontos que você traz, principalmente em termos de desafios, né? Que basicamente a gente poderia sumarizar a sua fala aí em 2 grandes desafios. O desafio de que toda a cadeia de saúde encontre um espaço comum de colaboração, e a questão da integração do ecossistema de saúde tradicional com os ecossistemas de inovação. Esses temas estão, de alguma maneira, cobertos dentro da nota técnica. E aí agora uma... Perdemos a conexão do Fernando. Acho que perdemos o... Voltou. Oi, Fernando. Oi. Eu dizia que agora a gente tem o Manuel para comentar conosco como é que foi essa caminhada para chegar nesse documento que hoje a gente apresenta a vocês e que cobre também vários desses aspectos que você mencionou, dentre outros, Adriano. Manuel, é com você. Tá, obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Falando rapidamente, né, meu nome é Manuel Coelho, eu trabalho hoje na Siemens Healthineers, mas aqui dentro desse contexto, a gente está como representante do nosso comitê, né, de tecnologia e inovação da ABIMED. Eu acho que, sabe, Fernando, de uma maneira bastante direta, né, acho que o grande desafio que nós, né, participantes do comitê, a gente tinha recebido é assim, como é que a gente consegue falar de transformação digital, que é algo que não tem hoje uma forma, assim, ela não concluiu, a gente está passando pelo meio dessa transformação, como é que a gente consegue hoje dizer, né, para onde que a gente está apontando ou o que já efetivamente aconteceu. E acho que isso daí que foi um dos grandes estímulos para que os membros do comitê realmente falassem o seguinte, quer saber, nós vamos pegar essa nota técnica, a gente vai fazê-la acontecer mesmo, e vamos lançar, e aí que era o segundo grande desafio, né, o primeiro era a própria complexidade do tema, e o segundo era a data, por assim, a gente vai cumprir o nosso compromisso com a ABIMED, como membros do comitê que somos, de quando a ABIMED completar os 25 anos, a gente vai fazer a apresentação e a publicação dessa nota. Então, Fernando, acho que fica assim, a primeira grande mensagem minha, né, é um enorme agradecimento para todos os membros do comitê, que se esforçaram muito para que a nota técnica pudesse estar sendo apresentada para vocês no dia de hoje. Como que tudo funcionou, né? A gente, mais ou menos por agosto, setembro, o nosso comitê se reuniu, recebeu realmente, precisamos fazer algo, porque a ABIMED, ela tem na missão dela, né, a geração do conhecimento e compartilhar isso com o mercado, compartilhar isso publicamente. Então, a nota técnica, ela por si só, ela já nasce como sendo com um alinhamento perfeito com uma das principais missões da ABIMED. Tendo isso em conta, aí nós começamos a nos reunir e aí surgiu o primeiro desafio, que foi o que o Fernando acabou de comentar, né? Poxa vida, são tantos temas, são tantas frentes que a gente pode levar em consideração, quais nós vamos considerar? Então, para falar rapidamente aqui, então eu queria agora a ajuda do pessoal da produção aqui, que eu vou compartilhar minha tela, então se vocês puderem me ajudar aí, me informando se já estão vendo a nota técnica aí. Já estão vendo até a nota aí? Sim? Então tá bom. Bom, pessoal, então assim, a importância, né, de que fosse algo que realmente
muito mais do que só gerar o valor, tinha que ser algo muito agradável também, né? Então, de leitura tranquila, de leitura fácil. Então, foram algumas demandas que nós colocamos para nós mesmos, né? E aí, o outro grande ponto foi o seguinte: o que a gente vai incluir na nota? Porque tudo, pensando na saúde, né, tudo realmente hoje passa pela transformação digital. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, e aqui até confidenciando para todos vocês, a nota técnica ela tinha sido originalmente planejada para que ela tivesse mais ou menos 100 páginas. Eu queria mostrar para vocês que a nossa nota técnica chegou em 172. Por quê? Porque é tanto conteúdo relevante que a gente tem para compartilhar, era tanta gente importante que a gente queria trazer para a discussão, que a gente realmente preferiu. Vamos deixá-la mais robusta, mas nós não vamos privar o conhecimento, nós não vamos privar a oportunidade de ninguém de se manifestar para o mercado sobre a transformação digital. E assim nós tomamos esse compromisso em outubro, mais ou menos, na verdade em novembro do ano passado, e aí, seguindo todas as regras, né, como a ABMED nos orienta em termos de compliance, fizemos a concorrência para contratar uma empresa que realmente pudesse capitanear a parte editorial, a parte de diagramação, porque afinal nós somos da indústria de equipamentos médicos, então contratamos uma empresa que nos atendeu de uma maneira muito mais do que satisfatória, foi excelente o trabalho. E, basicamente, pessoal, o que o grupo fazia? O comitê, cada tema do comitê, ele tinha um padrinho. E esse padrinho do comitê ia em busca dos articulistas, né? Então, a qualidade dos articulistas é mérito também do relacionamento que a BIMED proporciona e também da qualidade do networking que os nossos membros têm, né? E esses daqui foram os temas que nós abordamos, e falei assim, bom, agora está ótimo, a gente tem muita coisa para tratar, como que a gente vai organizar? E aí, uma das formas que nós encontramos para organizar foi dividir a nota técnica em temas. Então, vocês vão ver que existem alguns temas, e essas daqui são as 8 temáticas que nós temos lá. Então, a visão dos prestadores e fontes pagadoras, a visão dos pacientes, a visão dos recursos humanos, marcos regulatórios e legais, políticas públicas, modelos de remuneração, ecossistema de inovação, e a gente não poderia realmente deixar de falar do Covid, né? Então, também tem o impacto da transformação digital no enfrentamento do Covid, e, assim, o resultado de tudo isso, sabe, Fernando, foi acho que eu já vou parar agora de compartilhar, mas o resultado de tudo isso foi uma profunda análise, e eu acho que isso foi muito legal. Nós, membros do comitê, nos sentimos muito realizados pela execução de todo esse trabalho. Adoramos o desafio, esperaremos por mais. E o ponto importante aqui, pessoal, que eu queria dizer é que nós, do comitê de tecnologia e inovação, o que a gente pretende agora é que a gente possa reverberar ao máximo o conteúdo dessa nota. Então, a gente vai usar os canais que a BIMED tem de comunicação frequente, né, com os seus públicos, para que, de repente, no mês de agosto, a gente fale sobre o tema de educação. No mês de setembro, a gente possa falar sobre um outro tema, todos eles ligados à transformação digital, para que a gente realmente tenha essa nota técnica e o conteúdo dela cada vez mais vivo e presente na vida de todos nós que, no dia a dia, estamos na área da saúde, tá? Então, basicamente era isso, Fernando, que eu queria comentar dos desafios que nós enfrentamos e que, graças a Deus e a vocês, nós conseguimos efetivamente tá bom? Obrigado, Manuel. O Manuel, além de tudo, de ser um grande profissional, um grande ser humano, também é modesto, porque ele também escreveu um artigo muito relevante que está contido aí na nota técnica. Obrigado. E imagino que todos vão apreciá-lo da mesma maneira que, quando eu o li pela primeira vez, fiquei encantado aí com a abrangência que o Manuel trouxe ao assunto. Obrigado. E sem dúvida, Manuel, você tocou num ponto que o Adriano também tocou, que é a questão do momento de transição que a gente vive, né? Na questão da transformação digital. Eu, particularmente, tenho uma visão que é uma transição que não vai terminar nunca. Nós vamos continuar, essa transição vai ser permanente, nós vamos chegar em lugares que não talvez imaginássemos chegar em algum momento, e quando nos dermos conta, uma nova transição vai estar ocorrendo. Eu acho que o grande desafio mesmo que existe nessa questão da transformação digital, que se acelerou dramaticamente em função da pandemia, até
em relação ao conhecimento que o próprio público tem, é exatamente as pessoas, reside nas pessoas, porque é uma mudança cultural muito grande, em que as pessoas estão tendo que se habituar e se familiarizar e aprender a conviver com um processo tecnológico disruptivo, mas que ocorre de maneira muito intensa, né? Então, e isso sempre foi assim na história da humanidade, né? Toda tecnologia nova foi disruptiva. Então, quando saíram com o trem a vapor, todo mundo achou que aquilo era o fim do mundo. Mas o tempo para que o próximo passo da tecnologia avançasse era muito longo. Hoje não. Quando a gente começa a usar uma tecnologia, ela já está obsoleta, já está aparecendo outra. Então, isso traz para as pessoas um alto grau de estresse, e essa foi uma das razões pelas quais que nós escolhemos, para lançar hoje a nossa nota técnica, a escolha ter recaído sobre o artigo produzido pela equipe do Fórum Econômico Mundial, que é intitulado Construindo a Confiança em Tecnologias para a Saúde Mental, que foi elaborado a partir de um white paper desenvolvido pelo Fórum em parceria com a Deloitte e lançado em abril deste ano durante o Global Governance Toolkit for Digital Health. Não há dúvidas de que é essencial considerar diversos pontos antes do desenvolvimento de inovações tecnológicas que visem ao cuidado mental, psiquiátrico e psicológico, e principalmente nesses tempos de pandemia, embora saúde mental já estivesse na pauta e já estivesse sendo discutido há alguns anos, sem dúvida, a pandemia foi um acelerador dramático, infelizmente, nessa área também. Mas para que a gente entenda melhor qual é esse contexto, e aí dando um grande spoiler para todos os nossos futuros leitores da nossa nota técnica, eu convido a Ginia Dana para que ela apresente, então, o artigo do Fórum Econômico Mundial. Ginia, the floor is yours. Thank you very much. Muito obrigada. And parabéns on your 25th pelo anniversary. 25º aniversário, e é um grande prazer estar com vocês hoje. Eu quero falar também que o Adriano falou sobre os avanços tecnológicos que estão avançando tudo no sistema de saúde. Hoje eu vou falar sobre os desafios da saúde mental, por conta de alguns motivos. Um deles é que nós sabemos que a saúde mental dos funcionários e das comunidades é a preocupação número 1 para os empregadores. E também a saúde mental dos seus funcionários e das suas comunidades é a chave para a recuperação e para a estabilidade das economias. Nós já vimos um grande aumento das ferramentas de tecnologia na área de saúde mental, porque houve uma explosão nessa crise em relação à saúde mental. Depois eu vou dar umas estatísticas. E também no contexto de saúde mental, nas ferramentas digitais, existem algumas áreas cinzentas na parte de regulamentação, onde as regras ainda não foram trabalhadas na totalidade. Então, o Fórum Mundial Econômico é uma plataforma para os stakeholders e para pessoas e parceiros como a ABMED. Nós temos pessoas do governo, desenvolvedores de políticas, pessoas da academia. Nós somos um grupo grande onde as pessoas se juntam e enfatizam e verificam quais são os desafios sociais e econômicos dos nossos tempos. E também nessa área da saúde mental tem muita coisa acontecendo. Então nós decidimos trabalhar com saúde mental pelos pontos que eu já mencionei. A crise está aumentando, nós temos muitas mudanças tecnológicas acontecendo e também parcerias. Nós temos pontos críticos nessa área de regulamentação e nessa área que eu disse que ainda está cinzenta, para nós chegarmos no ponto conveniente. Antes de começar
começarmos, eu quero dar algumas estatísticas da situação. Antes de mim, aqui, eu tenho alguns números de 2020 do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Eles liberaram alguns estudos em dezembro de 2020, objetivando e verificando a saúde mental na era do Covid. E isso foi traumático. Eles descobriram que as pessoas que estão dentro dos critérios de depressão na população dos Estados Unidos aumentou de 11% antes da pandemia para 42% durante a pandemia. Esses são números dos Estados Unidos apenas. A situação nas outras partes do mundo é ainda pior. E nós ainda não temos os dados em nenhuma dessas situações. Então, nós assumimos que ela é a mesma, se não maior. Então, a situação para os jovens é também muito crítica. E uma outra pesquisa no Centro Americano de Pesquisa para Controle de Doenças, eles encontraram que os adolescentes estavam ansiosos e também com depressão. 36%, 25% dessa população jovem estavam utilizando mais drogas e álcool para sobreviver a essa pandemia do Covid. 25% disse que tinham considerado suicídio nos últimos 30 dias. Então, com esses números, definitivamente tem alguém na família de alguém com quem eu estou falando que já teve essa experiência e que tem alguém sofrendo com isso. Então, nós podemos falar sobre muitas transformações diferentes dentro da área de saúde, mas a área de saúde mental é crucial. As implicações econômicas disso também são importantes. Eu falei no início que nós estamos buscando economias em crises e o que nós precisamos fazer para recuperá-las. Entre 2011 e 2030, a Organização Mundial da Saúde estima que nós teremos 16,3 trilhões de dólares investidos, 16,3 trilhões de dólares gastos mundialmente. Então, esses custos diretos e indiretos da saúde mental podem chegar a um índice muito grande do PIB dos países. Então, isso, dentro da situação do Covid, nós ainda estamos, na verdade, no início dele, nós não estamos adiantados. Com essa crise, que é muito pessoal, eu diria, é muito difícil, dentro desse contexto econômico, nós vemos uma pressa de pessoas e empresas, contratantes, governantes, que estão tentando ajudar. E nós temos pessoas que querem utilizar as melhores tecnologias. E o ponto disso é que existem poucas pessoas que conseguem servir como profissionais de saúde mental. Às vezes leva muito tempo para você conseguir uma consulta ou viajar para um lugar onde você consiga esse tipo de ajuda. Então, muitos desenvolvimentos tecnológicos, até robôs, a utilização de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, machine learning, para que as pessoas interajam com o conselheiro, ou conselheiros sejam treinados utilizando conversas e simulações de conversas. A gente vê dispositivos que você pode utilizar no seu celular, ou colocar nas mãos, ou que vão monitorar como você está digitando, e esses dispositivos podem verificar quais são as mudanças do seu comportamento, na sua linguagem, nas suas expressões faciais, e isso ajuda a um diagnóstico precoce de condições que nós podemos ainda nem saber que existam ainda,
Ou seja, nós podemos identificar que uma pessoa está com algum problema e nós estamos vendo a realidade virtual onde as pessoas estão trabalhando em situações dramáticas, em desordens pós-traumáticas, por exemplo, e nós vemos a proliferação de aplicativos nos celulares. E o que eu quero enfatizar hoje são os aplicativos, porque esse é um trabalho grande que foi conduzido pelo Fórum Econômico Mundial com Deloitte da Nova Zelândia e são pioneiros e líderes nos últimos 24 meses. Nós descobrimos que existem mais de 10 mil aplicativos no Google e nas Apple Stores. E quando nós fizemos a pesquisa de quantos deles eram validados clinicamente, que tinham a evidência de, na verdade, chegar àquilo que eles diziam em relação à melhora de saúde mental, só 10% desses aplicativos foram avaliados atendendo essas expectativas. E nós queremos melhorar a eficácia e o acesso para que as pessoas tenham acesso a profissionais de saúde mental e também melhorem o seu bem-estar. Os aplicativos podem ser o caminho, mas nós definitivamente precisamos de uma proteção e de alguns padrões para garantir que as ferramentas digitais que estão proliferando não estão prejudicando as pessoas, que elas são apropriadas culturalmente, que nós entendemos assuntos como privacidade de dados e que os pedidos que eles fazem, o que eles prometem é válido. E é por isso que nós embarcamos num trabalho nesses últimos 2 anos, quando nós desenvolvemos um arcabouço que é chamado das ferramentas para ferramentas de governança. Ele foi lançado em abril de 2021 no nosso encontro nesse nosso encontro nós tínhamos empresas, nós tínhamos provedores de saúde, de seguro-saúde, para verificar as soluções que existiam para a saúde mental. Isso era importante porque, em algumas situações, os governos tentam entender o que a tecnologia, ou qual tecnologia nós apoiamos, qual tecnologia nós compramos, nós colocamos isso no nosso plano de saúde, e nós verificamos uma grande oportunidade para trabalhar com uma comunidade dentro de uma indústria bem estabelecida, com seguro-saúde, com sistemas hospitalares, com fornecedores de serviços de saúde mental e médicos e com uma população de pacientes que entendia como o desenvolvimento de todas essas ferramentas digitais, particularmente as de aplicativos, como elas podem ser utilizadas para garantir uma alta qualidade e ter, então, as evidências precisas. Então, nesse fórum, nós tivemos o Fórum Econômico Mundial e a Deloitte analisando alguns aplicativos que tinham 10 mil usuários. Cada um desses aplicativos tinha 10 mil usuários. E desenvolveram alguns padrões. Aí nós pilotamos esses padrões com o governo da Nova Zelândia como o comprador principal dos produtos de saúde mental e serviços, para que entendêssemos se esses critérios ou padrões podiam ajudar o grande consumidor de ferramentas digitais para que eles escolhessem os que eram seguros e que eram mais seguros. E teriam, então, também a proteção de dados e segurança. Então, nesse toolkit, né, alguns que nós decidimos, juntamente com a comunidade, decidimos que alguns deles são
obrigatórios, ou vocês precisam ter a validação clínica em relação à segurança e à qualidade desse dispositivo que é oferecido através do aplicativo. Então, são dados que nós precisamos ter. Os aplicativos precisam ser apropriados cultural e socialmente, eles precisam ser projetados com o usuário em mente, mas também com muito cuidado e atenção para diferentes comunidades e culturas que precisam de ajuda com os desafios de saúde mental, e por isso nós não estigmatizamos ninguém e nem inadvertidamente discriminamos grupos ou perpetuamos nenhum tipo de estereotipos ou de estereótipos. Nós precisamos trabalhar com aplicativos que tenham transparência em relação aos dados que são coletados. Será que esses dados estão sendo utilizados pelas pessoas que fazem propagandas? Eles são colocados na sua família? Onde esses dados estão indo? Os dados que são coletados, eles têm a ver com os relatórios do seu seguro-saúde, vamos dizer assim, do seu serviço de saúde. E a propaganda que é utilizada para essas soluções de aplicativos precisam ser responsáveis. Então, isso aí é um snapshot das considerações chaves desse arcabouço, desse framework. Nós sabemos que nós estamos num estágio inicial de desenvolvimento e refinamento, de maturidade desse conjunto de ferramentas de saúde mental e também ajudando principalmente a saúde mental. Nós temos muitos aplicativos disponíveis e nós verificamos que talvez esse é um bom ponto de início. E também perguntas apropriadas sobre governança devem ser feitas, e num estágio inicial nós decidimos trabalhar com soft governance, ou seja, nós não necessariamente estamos tomando decisões, mas queremos criar padrões e processos para termos parcerias, para termos pacientes entrando, para termos as pessoas que estão desenvolvendo as políticas conosco, para chegarmos às melhores práticas em relação a esse ambiente de tecnologia. Então, é isso que nós fazemos em conjunto com o Fórum Econômico Mundial e que é parte dessa nova revolução industrial. Então, nós temos alguns desafios onde a tecnologia é nova e nós estamos trabalhando para descobrir quais são as formas mais apropriadas para termos todas essas proteções a todas as inovações. Então, todos esses arcabouços ou frameworks que chegam precisam ser flexíveis, porque nós temos muita pesquisa, muita compreensão do cérebro, nós temos que entender muito sobre comportamento humano e como o trauma nos afeta. Então, esse framework e o tipo de perguntas que nós fazemos vão precisar de ser modificados com o passar do tempo. Por isso eu disse flexível. E nós temos que ter também uma adequação cultural para que possamos contextualizar e avaliar caso por caso a situação e a tecnologia que está chegando num sistema regulatório, a uma população de pacientes, a um sistema de saúde, e não é uma abordagem de um tamanho serve a todos. Com o trabalho que nós estamos fazendo em saúde mental, nessas soluções, nesses aplicativos digitais, nós estamos encontrando mais países para trabalhar conosco, mais instituições estão sendo parceiras para fornecer as melhores ferramentas de trabalho com a saúde mental para aumentar esse acesso, para aumentar a conveniência para as pessoas que estão sofrendo. Nós queremos trabalhar com mais instituições assim para ver que esse framework, esse arcabouço que nós criamos, será útil para que nós possamos melhorá-lo. Então, nós convidamos todos que estão nos assistindo hoje, aqueles que têm interesse, aqueles que são desenvolvedores de tecnologia,
os fornecedores da área da saúde, todos vocês estão convidados a virem trabalhar conosco e trabalhar para essas ferramentas digitais. Great. Muito obrigado, Dínia. Fantástica sumarização do artigo. Só lembrando a todos que o artigo na íntegra está na nota técnica e vocês vão poder ter ali mais detalhamentos. Antes de dar seguimento, eu queria registrar os nossos agradecimentos à mensagem recebida da deputada Adriana Ventura, que é a presidente da Frente Parlamentar para a Telesaúde no Brasil, uma batalha ainda em curso, mas que conta com todo o apoio da ABMed e das nossas associadas. Voltando então a Dínia e a apresentação que ela nos fez, sem dúvida os números são dramáticos nos Estados Unidos, um país que a gente sabe que tem proficiência em dados estatísticos e levantamentos de toda a natureza, o que nos deixa mais preocupados em relação ao resto dos países que não têm essa capacidade e onde a situação seguramente pode estar ainda mais dramática, né? Mas também a Dínia nos trouxe alguns elementos que também fazem parte da nossa nota técnica, que é a preocupação com a gestão de dados e a segurança da informação relativa a esse tipo de dado extremamente sensível das pessoas, justamente para evitar estigmatizações, classificações ou perpetuação de situações que não são desejáveis em nenhum momento. E ela menciona também um outro aspecto que me pareceu muito relevante, que é a questão de como foi desenvolvido isso, essa tecnologia, todas as parcerias que foram estabelecidas, porque vem ao encontro tanto do que o Manuel já havia comentado, como a Adriana também tinha comentado, que é a questão da cooperação. Eu acho que ficou patente durante esse período do último ano e meio, já que estamos vivendo de pandemia, que sem uma colaboração e uma interação internacional, não existe sistema de saúde suficientemente forte e suficientemente abrangente para fazer frente a determinadas circunstâncias. Então, a cooperação é importante e eu fico feliz da ABMed ser membro fundadora do Centro para a Quarta Revolução Industrial aqui no Brasil, porque isso vai nos dar a possibilidade de trazer as nossas empresas associadas para perto de iniciativas como essa que a Dínia nos trouxe durante a apresentação. E fica aqui para as nossas associadas já, uma vez mais, uma lembrança de que nossa participação no Centro para a Quarta Revolução Industrial as habilita de forma indireta, através da ABMed, a estar próximas de experiências como essas e outras que estão sendo levadas por algumas associadas já no âmbito do INLAB aqui no HC, seja junto ao próprio Centro da Quarta Revolução Industrial. E aproveitando, então, esse momento em que nós temos o pano de fundo da apresentação de hoje, eu queria ouvir um pouquinho, Adriano, Manuel, como é que as reações de vocês a essa apresentação da Dínia, como é que vocês veem isso aqui no Brasil, momento, necessidade, ou mesmo quais são os grandes desafios que nós temos para trazer uma iniciativa como essa para o nosso país? Posso começar? Ok. Fernando, Dínia, first of all, thank you very much for the presentation. It was great to hear, and at the same time, scary to hear some of the data that you presented to us, because it just gives the size of the issue we're dealing with when we talk about mental health. I'll switch now back to the Portuguese, e eu gostaria talvez de responder, Fernando, expandindo um pouco para não só a área de saúde mental, mas de maneira geral, pegando um ponto específico que a Dínia mencionou, que são os apps, são os aplicativos para
para a saúde de maneira geral. A gente tem aplicativos para a saúde que estão relacionados com a área cardíaca, pressão, enfim, meditação, é para dormir melhor, e aí que estão talvez na área de saúde mental. Tem uma proliferação enorme de aplicativos, e isso acontece porque o potencial é gigante. Né? O impacto é muito grande, porque ele realmente é um produto, o app, ele tem um alcance muito grande, ele se democratiza de uma maneira muito rápida, e ele pode realmente trazer muito benefício. Só que, ao mesmo tempo, existe o mesmo potencial de trazer riscos. E a Ginia mencionou Innovation and Risk Management, a inovação com a gestão do risco, é algo muito, muito importante. O setor de saúde, ele não é regulamentado à toa, ele é a indústria de dispositivos médicos, diagnósticos, farmacêutica, a prática da medicina, os hospitais, os planos de saúde, ele é um setor regulamentado exatamente por isso, a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, é muito importante haver responsabilidade e responsabilização pelo que se faz. Então, eu sou da opinião de que os apps, não adianta querer discutir que, assim, eles vêm para ficar, eles são muito bons, eles têm um potencial fantástico, mas eles precisam ser seguros, eles precisam ser validados clinicamente. E para isso, acho que é importante a gente discutir regulamentação, regulação. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro desafio. Não pode ser um processo burocrático, longo, lento. Ele tem que ser ágil, porque a gente tem um mecanismo que evolui muito rapidamente. Então, como que essa regulamentação vai dar a resposta rapidamente, a validação necessária, eu não sei. Acho que é um tema para um debate que tem que ser muito mais aprofundado. Mas, definitivamente, estou totalmente de acordo com os pontos que a Ginia fez. Eles podem ser muito positivos, mas têm que ser clinicamente validados, eles têm que ser seguros quanto às informações das pessoas que estão utilizando, e tem que se tomar muito cuidado, porque, no fundo, o app busca ser monetizado, e até aí não tem necessariamente nada errado em relação a isso, mas tem que se haver o cuidado para que não passe do limite e haja uma proliferação de apps que prometem coisas que, na verdade, não estão entregando e possam até trazer consequências negativas. Não sei, Manuel, o que você acha? Não, eu queria, assim, na verdade, até, mais uma vez, Ginia, parabéns pela sua apresentação, foi muito esclarecedora, obrigado. Mas eu acho que o ponto, sabe, eu queria trazer um pouco mais agregar um pouco mais de complicação, se é que a gente pode falar assim, é o que o Adriano já trouxe, né? Que tem toda a necessidade de que os apps sejam validados clinicamente. Quando a gente fala de quarta revolução industrial, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, tem uma componente extremamente importante que é a internet das coisas. Então, hoje, são raras as pessoas que você conhece que não tem ou uma pulseira que vai saber se a pessoa dormiu bem ou não, se mediu a pulsação. Agora, qual é a precisão clínica que tudo isso daí tem, né? Então, quando você olha o contexto, e agora se amplia, né, já tinha os apps, e a gente está indo cada vez mais próximo, né, do ser humano, não estou mais parando no bolso com o celular, eu estou chegando agora até para inferir se está caminhando pouco ou não, hein, Adriano? Olha lá o que o médico falou. O ponto que traz, e aí é uma das razões pelas quais tem um grupo, né, de artigos na nossa nota técnica que fala do que o Adriano acabou de trazer, dos aspectos regulatórios, é que, graças a Deus, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, porque assim, a gente ainda tem que aprender muito bem a trabalhar com ela, a gente ainda não sabe, porque é novo, mas é extremamente importante. Então, o que a gente tem que saber é lidar com esse mundo novo que está aqui, que, como a gente falou, a gente não consegue ainda dar um formato para ele, porque ele ainda está se transformando, e a gente está junto com ele nessa transformação. Então, eu acho que contribuir, sabe, assim, pensando nos desafios, tá? Então, logicamente, a confiança que a gente pode ter na resposta que aquele aplicativo dá, eu acho que isso daí é um ponto que Ginia trouxe de uma maneira absolutamente perfeita, e o Adriano complementou muito bem. Agora, o quão protegido eu estou
a partir do momento que eu decido colocar algumas informações vitais minhas numa plataforma, né? Então, assim, eu acho que a Lei Geral de Proteção, ela vem exatamente para nos apoiar e fazer com que todos os benefícios que a transformação digital tem no seu plano, né, de trazer para todos os indivíduos, que ela realmente cause muito mais benefícios do que nos ofereça risco, né? Então, eu acho que dessa forma que eu concluiria, Adriano, conectando com a tua fala e com a da Dínia também. Totalmente de acordo. Sem dúvida, a questão da gestão de dados é um dos grandes desafios para a área não só para a área de saúde, né, em geral, em todo o mundo. Você não tem legislações estabelecidas em todos os países, como você mencionou, a gente tem aqui a LGPD, Manuel. Exato. Nem todos os países têm uma legislação estruturada para isso. Aqueles que têm, não necessariamente essas legislações têm pontos de convergência, muitas vezes tem questões culturais muito fortes embutidas nessas legislações, o que faz com que muitas vezes os dados não sejam intercambiáveis ou compartilháveis. Eu não diria nem entre países, eu acho que entre instituições, entre o público e o privado, já é difícil você conseguir conciliar essas coisas. Então, sem dúvida, a gestão de dados e a segurança da informação é o grande desafio que todos nós vemos nisso, mas eu queria aproveitar para perguntar à Dínia, durante o processo do trabalho de vocês, junto a Deloitte, outros organismos e ao próprio governo da Nova Zelândia, quais foram os principais entraves que vocês encontraram para propor medidas para a criação de tecnologias de saúde mental? Houve algum ponto mais específico, algumas áreas mais sensíveis que de alguma maneira trouxeram algum grau de lei ou algum grau de dificuldade para o desenvolvimento? Obrigada pela pergunta e também pelo debate. Eu anotei aqui um ponto sobre a regulamentação de SWIFT, de LOW. É uma regulamentação sobre proliferação, nós chamamos às vezes de internet dos corpos, Internet of Bodies. Não sei se vocês têm esses termos. Então, são as conexões de 5G nos sistemas hospitalares e também na gestão. É uma área nova de preocupação que nós temos aqui no fórum, nós estamos analisando com muito cuidado e nós temos esses dispositivos usáveis ou wearables. Então, nós temos esse ponto no nosso escopo e provavelmente essa é a questão número 1 sobre a qual nós conversamos para qualquer área de tecnologia e que também é o centro da revolução industrial. São essas questões sobre qualidade de dados, padrões de dados, para onde os dados vão, o que eles significam, como a gente interpreta e em relação a regulamentações e leis, são os recursos de dados, podem ser novos tipos de dados. Dados genômicos é um tipo de dado que está avançando a personalidade, a medicina de precisão, e nós estamos gastando bastante tempo para entender quais são, o que pode ser coberto. Isso é uma conversa corriqueira em relação às políticas e alguns pontos importantes também em relação aos desafios sobre o trabalho com esses aplicativos de saúde mental e as perguntas que nós tivemos, principalmente algumas bem específicas, eram muito específicas. Então, como é que a gente consegue ser generalista
nesse framework para que as pessoas consigam aplicar na situação pessoal delas. Então, a especificidade é onde vocês precisam gastar mais tempo tentando saber qual é o dispositivo, qual é a minha proteção, quais são os conjuntos de lei que eu tenho. Então, é caso por caso, país a país. Então, quando nós estamos olhando essas comunidades iniciantes no mundo todo, eles têm estilos diferentes, elas são diferentes, e a gente tenta extrair aquilo que é temas gerais e questões generalizadas também, para um nível que às vezes não é útil. Então, se você quer tomar decisões, a gente tem que entender quais são os princípios que nós temos que ter na nossa indústria, na nossa empresa, ou no nosso país ou ministério, para que a gente descubra, por exemplo, eu tenho que ter inteligência artificial confiável para o chatbots. Então, o que é confiável em termos de machine learning e inteligência artificial? Eu tenho que fazer essas considerações, eu tenho que ter conversas diferentes, e dessas conversas a gente consegue fazer a gente tem que ter a generalidade dessas ferramentas e quais são os projetos que eu estou trabalhando para eu saber quais serão as aquisições. Então, eu tenho que saber aquilo que não funciona e onde o que funciona. Então, com os nossos centros nessa quarta revolução industrial mundial e os nossos parceiros, porque nós temos uma diversidade de experiências que nós podemos verificar e nós somos muito bons em elevar essas parcerias. Então, em relação à implementação, isso é algo que nós verificamos e temos também o compartilhamento dessas histórias com a comunidade. Thank you, Eugenia. Fantastic. Manuel, Adriano, algum comentário? Senão eu tenho uma pergunta aqui. Pensando em transformação digital, principalmente na área de saúde, na opinião de vocês, alguma coisa, alguns pontos já podem ser abordados ou apontados como uma vitória estabelecida, ou estamos a caminho de, e a pergunta, embora tenha um caráter local em relação ao Brasil, eu gostaria também de ouvir a Dínia em função da experiência que ela teve lá na África. Adriano, pode seguir, pode seguir. Acho que você está mutado, Adriano. Com áudio. Com áudio. Tá ótimo. Com áudio fica melhor novamente. Nossa, é uma pergunta ampla, Fernando. E acho que primeiro, se a gente pensar no contexto de Brasil, quando a gente fala de transformação digital, os primeiros exemplos que vêm acabam sendo da saúde privada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente já pode dizer que ela chegou na saúde pública. E ela está mais presente e tem muito mais investimento e muito mais velocidade na saúde privada. A gente também tem alguns centros na saúde pública que investem e têm trabalhado muito na digitalização. Acho que um dos pontos que, de repente, a gente vê que ainda não está totalmente implementado, mas vai seguir nessa direção, é o registro eletrônico médico, prontuário eletrônico. Eu acho que isso acaba sendo um tema fundamental quando a gente fala de saúde, para ter a melhor gestão do paciente, gestão também administrativa do cuidado, e talvez, óbvio, a gente também tem uma série de coisas que já se incorporaram, o atendimento, a interação com o paciente. Já muitos hospitais públicos fazem, e privados, o agendamento dos seus atendimentos de forma eletrônica, por aplicativo, pela internet, mandam os lembretes por mensagem, SMS, WhatsApp e outros aplicativos.
para que as pessoas possam estar se comunicando de uma forma diferente. Eu acho que isso já entrou mais ou menos de uma forma muito mais disseminada, que a gente quase esquece. Falando de prontuário eletrônico, é uma transformação muito mais complexa e profunda, que ainda está muito mais limitada. Mas por que eu mencionei especificamente esse ponto? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que é uma área em que a gente precisa avançar mais para fazer com que o cuidado de saúde seja sustentável, para que o sistema de saúde seja sustentável também do ponto de vista econômico. Hoje em dia, os hospitais estão se digitalizando, mas o sistema não está integrado. Então, eu posso ter, se eu vou ao mesmo hospital, ou à mesma rede, ao mesmo grupo, diagnóstico de hospital, enfim, eu vou ter meus dados de uma forma consistente e contínua. Se eu vou fazer um exame, ou uma consulta, ou um procedimento num outro hospital, os meus dados anteriores não vão comigo e eu vou ter outros dados num outro hospital. Cada um deles vai ter um prontuário eletrônico meu naquele centro. E a minha história clínica, a história de qualquer um de nós, a história de cada paciente, cada pessoa, se ela for integrada, a gente ganha uma visão muito mais ampla, abrangente, provavelmente mais efetiva, evitando repetição de exames, evitando repetição de procedimentos, buscando informações que, às vezes, na consulta, na anamnese, o médico pergunta, ou não pergunta, ou pergunta e a gente se esquece de falar, mas poderia estar no meu histórico e alguém poderia estar vendo e falar, isso me faz ter um diagnóstico diferente. Esse tipo de conectividade, de integração, eu vejo que é uma possibilidade real para muito em breve, no momento em que a gente tem os nossos prontuários eletrônicos, registros médicos, e, obviamente, a gente vai tocar de novo num ponto que o Manuel mencionou, na proteção dos dados, né? Tanto na tecnologia, que vai ser necessária para assegurar realmente a segurança cibernética, como na regulamentação para garantir que o uso de quem tem direito vai ser só no que está sendo autorizado e não para outras coisas. Mas eu vejo que é uma das áreas que a gente tem de oportunidade ainda pela frente. Legal. Adriano, Pode seguir, Manuel. Beleza, então. Bom, Fernando, eu acho que, seguindo mais ou menos na mesma linha, né, que o Adriano trouxe, eu acho que o Covid, né, apesar de todas as mazelas que ele acabou, infelizmente, né, proporcionando para todos nós, ele acabou trazendo duas coisas que eu acho que elas foram fundamentais. Primeiro foi destravar definitivamente a pauta da telemedicina, né, então eu acho que se a gente for analisar, os que são um pouco mais experientes, assim, né, que tem mais tempo de vida como nós, né, a gente sabe que a tecnologia de uma telemedicina, quando você tinha um modem lá em 1998, você já podia, logicamente não ia ter a qualidade do que a gente tem hoje, mas a rigor, assim, a essência de uma consulta à distância era o modem conectado e você trocando informação, né? Então, assim, eu acho que o Covid ele acabou ajudando nessa vitória, sabe, Fernando e todos os colegas, né? Que algumas barreiras, alguns tabus ao redor da telemedicina necessariamente foram quebrados, porque senão você poderia comprometer ainda mais o sistema de saúde. Então, acho que isso daí foi uma primeira grande vitória. Ainda tem um monte de coisa para acertar, sim, a gente tem conversado muito com a deputada Adriana, e mais uma vez, obrigado por estar presente aqui, né, mas são uma série de regulações que a gente tem que ter em torno do tema. Agora, uma segunda vitória que eu queria trazer para cá, inclusive, pelo fato de o Inova HC estar muito próximo da gente, até na constituição dessa nota, desse nosso painel, né, foi a própria implantação do RADVID-19, né, então a iniciativa do Hospital das Clínicas em hospedar uma plataforma de inteligência artificial e conectando diferentes players, pessoas que não se sentariam talvez à mesma mesa, mas se sentaram exatamente para juntos combater um inimigo comum, que era o Covid, né? E aí você tem o RADVID conectando mais de 50 hospitais públicos que talvez não tivessem jamais
tão cedo a possibilidade de usufruir, né, do benefício de um algoritmo de inteligência artificial para aumentar a velocidade da definição daquele exame para saber se eu devo ou não internar o meu paciente, eu acho que isso daí foi uma grande vitória, sabe? E fruto, sabe, colegas, desse esforço coletivo em busca de um bem maior. Assim, olha, eu não tenho aqui nenhum logo, eu não tenho bandeira, nós estamos juntos combatendo o inimigo que chegou. Então, eu diria que, e aí a nota técnica tem muito disso, né, Fernando, como a gente sempre falou, né, essa colaboração em torno de algo maior. Eu acho que o Radvid aí, ele acabou se mostrando como sendo, na minha opinião, uma grande vitória frente a um inimigo muito forte, que graças a Deus a gente está conseguindo enfrentar, tá? Então acho que são esses, tem coisa para andar ainda, tem um monte de coisa, graças a Deus, né? Mas eu acho que são dois aspectos interessantes que o Covid também nos ensinou e que estão diretamente conectados à transformação digital, tá? Dínia, eu posso falar e compartilhar um pouco sobre o trabalho que a gente fez no Fórum Econômico quanto à arquitetura de dados e quando isso está levando a uma solução para algumas indústrias e algumas situações onde você precisa manter os dados no local onde elas são geradas, onde esses dados são gerados. Então, esse é um problema bem comum nos hospitais, ou seja, os dados que eles querem manter, as universidades têm dados que eles querem manter, o país também que tem a publicação, a segurança, eles não querem que essas informações saiam desse país. E nós verificamos uma área em particular, só para ilustrar um pouco dos trabalhos que nós fazemos na arquitetura que pode ajudar com esses problemas. Então, a gente sabe que os dados genômicos são um tipo de dados altamente pessoais e muito valiosos e que está aumentando em volume, está se tornando cada vez mais importante para que possamos fazer diagnósticos e tratar pacientes com algumas doenças raras também é uma área que nós trabalhamos e aqui no fórum. E o estudo de caso é como nós construímos um consórcio de dados onde nós podemos enviar um questionamento nesses nós e fazer perguntas desses repositórios de dados para uma situação específica. Vamos dizer, se o médico tem um paciente com uma doença rara que chega no consultório dele, eles fazem o sequenciamento genômico, talvez seja um bebê, e às vezes a gente tem alguns dias ou horas para decidir qual é o problema. Então a gente pega esse sequenciamento, essas informações, e você faz um link com todos os outros hospitais do mundo todo. Então vamos dizer, eu tenho um bebê que tem uma mutação X. Você tem alguma situação similar ou algum relatório dentro do seu sistema? Eu acho que isso aí é uma abordagem distribuída, vamos dizer isso. E é uma solução para casos em que nós temos que ter acesso a algum tipo de informação, mas não a todas as informações. E isso também permite às pessoas e às instituições que são os proprietários desses dados, que têm todos os critérios de segurança. Então, nós temos aí a segurança e a certeza de que nós temos um hospital no Reino Unido que tem os protocolos de proteção de dados adequados e assim por diante. Então, nós estamos fazendo uma aliança global para esse projeto de dados genômicos e também para particularidades que estão construindo e trabalhando no desenvolvimento dos padrões para os dados de genoma para a saúde. E o que nós estamos fazendo agora é verificar esse modelo para sequenciamento viral, para que nós possamos entender as variantes do SARS-CoV
E temos aí a emergência dos patógenos também, que são preocupantes. Então, nós precisamos de muita atenção em relação a sequenciamento e vigilância. Então, nós estamos não apenas preocupados com o SARS-CoV, mas com o futuro. Então, onde nós poderemos utilizar o sequenciamento para identificar que existe um problema em algum lugar do mundo e pegar essa informação, levar para as indústrias e desenvolvedores de vacinas, para os desenvolvedores de diagnósticos também, para todo esse pessoal. E essa rede global terá essa distribuição. Então, como é que nós construímos uma rede que ouve uma coleção de dados similares e faz essa integração com os dados que já estão armazenados e que nós já temos relatos. E aí nós chegamos a outros nodes ou nós ou locais que têm essa coleção de dados. Tem pouco trabalho nesse sistema federativo, vamos dizer, para dados genômicos, mas nós estamos começando a fazer alguns estudos com a Fundação Rockefeller e estamos falando também com os stakeholders chineses, como o Instituto Beijing, porque nós sabemos que se isso for inteligente, nós precisaremos de configurar essa arquitetura para o futuro, conseguir identificar esses patógenos e pegar esses dados e levar para a indústria, para aqueles que vão desenvolver vacinas, diagnósticos e parar outras pandemias. Muito obrigado, Dina. Realmente iniciativas fantásticas. Eu lembro mais uma vez as nossas associadas que estão aqui acompanhando, que a ABIMED faz parte do Centro da Quarta Revolução Industrial, estamos conectados e podemos ter acesso a projetos mundiais. Então, aqueles que se interessarem em conhecer mais dos projetos, conhecer mais essas iniciativas, por favor, sintam-se à vontade para nos contactar. Já estamos nos aproximando do encerramento, mas antes de finalizar, eu gostaria de abrir a palavra para Dínia, Manuel e Adriano para suas considerações finais. Fernando, you need to call on one of us. Fernando, você precisa falar quem é para falar, porque senão a gente vai ficar quietinho. Fernando, tienes que nombrar quem vai falar. Muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer estar com vocês aqui na indústria de vocês e eu compartilhei o que eu tenho como visão para as pessoas que são investidores, e quando a gente fala sobre os White Protocols também, e governança, quando a gente verifica os aplicativos também de saúde mental, voltando a esse exemplo, nós sabemos que nós precisamos trabalhar e motivar a adoção dessa indústria. E trabalhando conjuntamente, isso vai começar a causar impacto e também compreensão sobre o que é essa ferramenta para a saúde mental. Então, é isso que nós buscamos. Nós teremos mais informações disponíveis nas próximas semanas. E nós temos a associação que vai dizer, olha, nós criaremos um processo pelo qual nós teremos um prazer grande de ter você trabalhando conosco para entendermos quais são os critérios, o que o órgão de aquisição do governo precisa receber para que nós possamos trabalhar e ir adiante e escalar também os padrões para o espaço de desenvolvimento de vocês. Então, é um papel muito importante para as associações industriais ajudarem a criar e depois escalonarem. Então, são esses os padrões, esses também são os feedbacks que nós temos, e organizações como a de vocês é muito importante porque vocês agregam e vocês têm esse quadro de compreensão. Sem isso, nós não teremos sucesso. E nós queremos dizer também que nós vemos
muito potencial e muitas oportunidades quando a gente fala de organizações industriais que nós teremos o estabelecimento de normas e melhores práticas e essa cooperação conjunta. Muito obrigada. Muito, Eugênia. Manuel. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, né, que me foi dado de encarar o desafio junto com todo o comitê, né? Então, começou lá atrás com o Fabrício dando uma força muito grande, né, na concepção também da nota. Então, assim, eu queria aqui pessoalmente agradecer a todos os membros do comitê pelo esforço que fizeram. Agradecer em especial a você, Fernando, por todo o apoio e também, Adriano, na verdade a vocês dois, né, como presidente do conselho, como presidente executivo da ABMed, porque sem o apoio, sem o buy-in de vocês, essa nota técnica realmente poderia ser só um grande sonho, mas aí ela aconteceu, então queria muito agradecer pelo apoio que vocês deram para o comitê. Queria reforçar, viu, Fernando, o que você falou da nossa participação junto ao C4IR aqui no Brasil. A gente está conduzindo 2 projetos super interessantes, né, com o C4IR, em manutenção preditiva e também na parte de IoT. Então, eu acho que isso daí mostra que é muito mais que um discurso, é algo que a gente realmente consegue tangibilizar e, assim, fazer com que a transformação digital, que é um dos focos principais do nosso comitê, se torne uma realidade no dia a dia de todos. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui, escutando este nosso bate-papo descontraído, como era realmente a nossa intenção, e muito obrigado mais uma vez, Fernando e Adriano, pela oportunidade. Obrigado a você, Manuel. Manuel, parabéns. Eu, como membro do Conselho da ABMed, eu de verdade me sinto muito orgulhoso pelo trabalho que foi realizado pelo Comitê de Tecnologia e Inovação, que você lidera, então eu quero parabenizar a todo o grupo em seu nome. E a iniciativa que foi comprada e suportada pelo Fernando, como presidente executivo, pelo Valban, que é o presidente do conselho da ABMed, e essa nota está excelente. Assim, eu tive a oportunidade de olhar, e para quem tem a oportunidade de estar aqui, o material, ele é fantástico, tá, de altíssima qualidade também, e eu acho que, assim, ela traz, na verdade, não só a oportunidade de aprendizado, de aumentar o conhecimento sobre os temas, mas ela vai incentivar a reflexão e o debate. Eu acho que esse é o maior ganho desse material, e porque eu acredito que é só através do debate, da reflexão e da colaboração que a gente vai seguir evoluindo. Então, as primeiras ferramentas já estão aqui. A gente tem um material que vai nos ajudar muito e vai depender de nós trabalharmos juntos para seguir nesse caminho. Então, estou muito contente de participar, agradeço a todos os participantes pelo debate, Genia, for your presentation, por todo o material que você compartilhou conosco, todas as informações, Fernando pela organização, e agradeço muito pelo convite, e estou muito orgulhoso realmente dessa entrega nos 25 anos da ABMed. Obrigado, Adriano. Bom, eu gostaria de agradecer a Gínia, ao Manuel, ao Adriano pela participação aqui hoje conosco, abrilhantaram de maneira fantástica esse evento, mas queria também agradecer uma vez mais ao Comitê de Inovação e Tecnologia, na pessoa do Manuel, pelo desenvolvimento do trabalho. Gostaria de agradecer também a todos os articulistas. Não quero aqui mencionar nenhum nome, porque vou esquecer de algum e não quero ser injusto. A cooperação e a participação de todos foi fantástica. Agradeci a equipe da Medicina SA, que se encarregou de fazer todo o trabalho, o hard work da preparação do documento final, e agradecer a equipe da ABMed pelo apoio e pela dedicação durante esse trabalho. Nós estamos ainda, infelizmente, vivendo sob a égide da pandemia, mas eu estou lendo um livro cuja tese central eu gostaria de deixar aqui, porque foi uma expressão que todos usaram em todas as suas falas durante a tarde de hoje, que é a cooperação. A espécie humana
sobrepujou todas as outros hominídeos ao longo do tempo, porque ela é a única que foi capaz e continua capaz de cooperar. Então, eu acho que cooperação é fundamental em todos os aspectos para que a gente possa não só vencer essa pandemia, mas também continuar na nossa trajetória de evolução, que sem dúvida vai ser cada vez mais fantástica. Muito obrigado a todos pela participação, aqueles que nos acompanharam pelas mídias, e uma boa tarde a todos e uma boa semana. Muito obrigado. Um abraço.